Tem pão velho? Não, criança. Tem pão que o diabo amassou. Tem sangue de índio nas ruas, e quando é noite, a lua geme aflita por seus filhos mortos. Tem pão velho? Não, criança. Temos comida farta em nossas mesas. Abençoado de toalhas de linho, talheres. Temos mulheres servis, geladeiras, automóveis, fogão, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança. Temos asfalto, água encanada, supermercados, edifícios, temos pátria, pinga, prisões, armas e ofícios, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança. Temos fome travestida de trapos nas calçadas que tragam seus pezinhos de anjo faminto e frágil, pedindo pão pela vida. Temos luzes sem almas pelas avenidas, temos índias suicidas, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança. Temos mísseis, satélites, computadores, radares. Temos canhões, navios, usinas nucleares. Mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança. Tem o pão que o diabo amassou. Tem sangue de índio nas ruas. E quando é noite, a lua geme aflita por seus filhos mortos. Tem pão velho? É assim que a gente começa o episódio sobre genocídio do Emanuel Marinho, um poema escrito pelo poeta douradense em homenagem aos indígenas de Dourados e de Mato Grosso do Sul, e talvez do Brasil, que sofrem com genocídio deliberado desde a colonização brasileira. O Emanuel Marinho sempre se preocupou com a questão indígena, inclusive ele já recebeu em diversos prêmios sobre a sua poesia em defesa dessa causa. Prêmios da ONU, prêmios da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. A poesia dele é importante para que a gente consiga entender algo que está tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Se você mora em Dourados ou em Mato Grosso do Sul, é comum que você tenha contato com o povo indígena e com a diversidade desse povo. O genocídio indígena vem acontecendo desde que o português veio para o Brasil, os espanhóis, os holandeses, e começaram a matar essas pessoas para conseguir conquistar terra ou para conseguir os nossos minérios. A poesia do Emanuel Marinho possui uma temática universal. Geralmente ele vai falar sobre a vida, sobre o amor, ele vai falar sobre desigualdade social, vai falar principalmente sobre a questão indígena, que é abordada na maioria dos seus textos, inclusive nesse que eu acabei de ler. Ele se tornou notável, o Emanuel Marinho, como uma das vozes mais importantes do Mato Grosso do Sul na luta contra o genocídio indígena. A primeiro momento parece uma coisa um pouco boba de se falar e até mesmo de se pensar. Mas quando você escreve poesia ou mesmo literatura a favor dos indígenas, é possível que muitas pessoas virem a cara para você por conflito de interesses, por problemas políticos e de outros cunhos. O Emanuel Marinho já sofreu muito com perseguição, principalmente da classe latifundiária, por ele falar a favor dos indígenas, que sofrem na mão dessas pessoas. Na região de Dourados, Mato Grosso do Sul, que é onde Emanuel Marinho se encontra, se você mora aqui, você sabe o contato que nós temos diariamente com os indígenas, que geralmente eles batem palma na frente das casas, pedindo pão, pedindo alguma coisa, tudo para que eles possam levar para a aldeia e distribuir entre as pessoas que vivem em situação de extrema pobreza lá. Do Emanuel Marinho, as obras que tratam de questões sociais, indígenas, até mesmo obra infantil ele tem, a gente pode colocar como destaque Ópera 3, que é de 1980, Cantos da Terra, de 82, Jardim das Violetas, que é de 83, Margem de Papel, de 94, Satilírico, de 95, que foi exigido no vestibular do ano passado, Caixa de Poemas, de 2000, que é onde se encontra o poema Genocídio, e Caixa de Delícias, de 2003, cujos poemas muitas vezes são interpretados pelo próprio autor e em teatros, em apresentações universitárias, etc. O Emanuel Marinho ele tem uma extensa formação. Ele é ator, formado em cênicas, ele também é formado em psicologia, ele tem pós-graduação e ele sempre está perto das universidades, declamando a sua poesia, falando sobre as questões importantes que às vezes a gente não consegue ler sobre, ou que a gente não consegue estudar sobre no nosso mundo. Às vezes só indo para a universidade que a gente consegue se deparar, por exemplo, com a importância e com a gravidade da questão indígena. Antes de eu entrar na universidade, por exemplo,
eu não levava muito a sério a questão indígena, vou falar a verdade. Mas depois de eu ter contato, de ir numa reserva indígena, de conversar com colegas indígenas e de entender a situação deles, eu passei a levar muito mais a sério a questão indígena, principalmente quando ela é reproduzida por meio da literatura. E uma ótima literatura do Emanuel Marinho. E veja lá que eu sou uma pessoa bem rígida, sou bem rigoroso para ler poesia. E eu gosto muito da poesia dele, porque ela é bem escrita, ela é bem declamada e ela tem um conteúdo super importante. O texto Genocídio do Emanuel Marinho, como eu já falei, ele foi publicado em 2000 no livro chamado Caixa de Poemas. Ele é um diálogo de perguntas e respostas, em que o que eu acredito ser uma criança indígena pergunta: tem pão velho? Ela bate palma e pergunta: tem pão velho? E aí seguem-se as respostas. Então é como se esse poema fosse um diálogo. Esse diálogo representa a prática de mendicância das crianças indígenas, principalmente em Dourados. A criança vem, pergunta se tem pão velho, e existe uma diferença nesse poema entre as coisas que existem no mundo e as coisas que a criança pede. Quando eu for ler o texto de novo, você vai entender melhor. Esse texto está construído em forma de diálogo, em que uma criança pergunta e um adulto responde. Pelo menos é isso que aparece no clipe do Emanuel Marinho. Tem pão velho? Não, criança, tem o pão que o diabo amassou. Tem sangue de índio nas ruas, e quando é noite, a lua geme aflita por seus filhos mortos. Tem pão velho? A mesma pergunta ela é repetida por 6 vezes no poema. Ela inicia e encerra o diálogo. Ela começa com tem pão velho e termina com tem pão velho. Mas essa pergunta fica sem resposta. Inclusive, eu vou conversar sobre o fato dessa pergunta ficar sem resposta. Como todo poema, o plano físico, a estrutura dele é elaborada em estrofes e versos. Então, estrofe é um conjunto de versos e o verso é só aquela linha. A métrica, ela não tem muita preocupação no caso desse poema. Por exemplo, no poema do Cruz e Souza, a métrica é super importante. O que é métrica? É a forma de organizar o poema. Quarteto, terceto, verso, decassílabo e por aí vai. No caso desse poema, isso não é uma coisa importante. O conteúdo é mais importante do que a forma. Diferente do poema do Cruz e Souza, em que a forma era mais importante do que o conteúdo. Genocídio pode ser uma resposta para uma pergunta feita no último verso do texto. É uma mistura da palavra genocídio com índio, porque é o que acontece no Brasil historicamente, que é o genocídio indígena. O que é genocídio? De acordo com o dicionário, eu vou ler aqui. Na sociologia, é um delito contra a humanidade definido pela ONU. Consiste no emprego deliberado da força visando ao extermínio ou a desintegração de grupos humanos por motivos raciais, religiosos ou políticos. No direito, é um crime de que mata o seu próprio pai ou mãe. No caso do genocídio que a gente se refere, não tem nada a ver com pai ou mãe. Tem a ver mais com o extermínio de uma sociedade por razões políticas, religiosas ou raciais. No caso dos indígenas, a causa é principalmente racial. Agora, e a palavra índio? Você sabe de onde que ela veio, qual que é a origem? Índio vem de Índia. Por quê? Quando os colonizadores eles estavam tentando chegar na Índia mais rápido, então eles queriam dar a volta para chegar lá antes, eles se depararam com a América. E aí eles viram os nativos daqui, chegaram, falaram, eles são índios, né? Porque a gente estava na Índia, eles são índios, então isso aqui são índios também. Para eles era tudo igual. Se você não é branquelo e não mora naquele lugar frio, e se você se parece um pouquinho a cor da pele com um indiano, você é índio também. Então a palavra surgiu de maneira pejorativa, ou seja, de uma maneira a fim de ridicularizar. Depois, quando a gente chamou de indígena, esse nome ele carrega um pouco menos de preconceito e um pouco menos de estigma. Pesquisa essas duas palavras, preconceito e estigma, porque elas são importantes. Índio é um sinônimo masculino, pode significar o mesmo que indiano, ou pode significar um aborígene da América. O que é um aborígene? É um indivíduo nativo que nasceu ali. No Rio Grande do Sul é um termo empregado em sentido afetivo para o homem, especialmente quando é lidador, mas também é utilizado também em caso de desagrado. Ou seja, a palavra índio pode ser utilizada para ofender. Olha só que coisa zoada. A mesma palavra que você utiliza para ligar uma nação, ela é utilizada para ridicularizar esse mesmo povo. Vamos reler esse poema estrofe por estrofe. Genocídio, entre parênteses,
crianças batem palma nos portões. Tem pão velho? Não, criança. Tem o pão que o diabo amassou. Tem sangue de índios nas ruas e quando é noite, a lua geme aflita por seus filhos mortos. Essa lua geme aflita é uma metáfora. A lua não geme, a lua não... O nome disso é personificação. Você vai perceber nesse poema que o uso de figuras de linguagem é constante. De novo, tem pão velho? Não, criança. Temos comida farta em nossas mesas, abençoada de toalhas de linho, talheres, temos mulheres servis, ou seja, mulheres que obedecem, geladeiras, automóveis, fogão, mas não temos pão. O que isso quer dizer? Quer dizer que, olha, a gente tem fartura, a gente tem tudo bom e do melhor, mas a gente não tem pão para o índio. De novo ela pergunta, tem pão velho? Não, criança. Temos o asfalto, água encanada, supermercados, edifícios, temos pátria, pinga, prisões, armas e ofícios. Olha esse pátria, pinga e prisões. Quando você fica repetindo o mesmo som, existe um nome para isso. O nome dessa figura de linguagem é aliteração. Mas olha só, eles têm asfalto, água encanada, então eles têm urbanização, mas não tem pão para o índio. De novo ele pergunta, tem pão velho? Não, criança. Tem sua fome travestida de trapos nas calçadas, que tragam seus pezinhos de anjo faminto e frágil. Pedindo pão velho pela vida, temos luzes sem almas pelas avenidas. Temos índias suicidas, mas não temos pão. Então, o que o eu lírico está fazendo aqui? Ele está representando o que acontece na sociedade indígena, das mulheres suicidas, das crianças vestidas com trapos pedindo pão pela vida, ou seja, pedindo pão para poder sobreviver, que é o mínimo, mas não tem pão. De novo se pergunta, tem pão velho? Não, crianças, temos mísseis, satélites, computadores, radares, temos canhões, navios, usinas nucleares, mas não temos pão. Então eles têm o que mais de evoluído pode se ter na sociedade, o que mais de tecnológico pode haver, mas não tem pão velho. Depois repete-se a primeira estrofe. Tem pão velho? Não, criança, tem o pão que o diabo amassou. Tem sangue de índios nas ruas e quando é noite, a lua geme aflita por seus filhos mortos. Depois existe uma última frase que é, tem pão velho? Por que ela não é respondida? Talvez a resposta para isso seja o título. Talvez a criança que faz essa pergunta perguntou se tem pão velho até morrer. E nunca houve a resposta porque o eu lírico está se gabando das coisas boas que existem no mundo. Lógico, desculpa, ele não está se gabando. Ele está mostrando as coisas que existem, as coisas que foram criadas pelo homem, a boa tecnologia que a gente tem, tudo que se pode existir de mais avançado, mas não tem pão velho. Então quer dizer que a gente consegue criar usina nuclear, a gente faz míssil, a gente consegue levar o homem para o espaço, mas não consegue alimentar o povo indígena? O povo indígena estava aqui antes da gente, entendeu? Se isso for cair no vestibular, com certeza vai ter algo relacionado ao massacre dos indígenas historicamente no Brasil, vai ter algo relacionado à questão de perguntas e respostas que ocorre nesse trecho, nesse poema, e com certeza, se for cair uma questão sobre o sobre o poema Genocídio, vai ter algo relacionado ao uso das formas poéticas para representar o sofrimento do indígena na sociedade. Então, esse é o poema Genocídio, ele é curto, a gente tem muita coisa para falar sobre ele, principalmente da causa indígena, da relação poética entre as palavras, das aliterações, e isso aí vai ficar ainda melhor se você pegar o texto e você mesmo ler. Tenta ler em voz alta para perceber que existe um ritmo de leitura, existe sim uma rima nesse texto, só que ele não é feito de uma maneira tradicional. A rima ela é feita de uma forma diferente. Eu estou rimando uma palavra do meio do verso com uma palavra do fim do verso. É difícil fazer isso, cara. Você precisa ser um poeta, você precisa ser um escritor bom para conseguir fazer essa rima funcionar. Bom, então é isso. Texto de 2000 do Emanuel Marinho chamado Genocídio. Espero que você goste e que aproveite esse texto, não só para você passar no vestibular, mas para refletir também algumas temáticas importantes que esse texto aborda.